Nós vamos falar sobre capacidade térmica. Nós tínhamos falado sobre calor específico, que é uma constante para cada material. Depois nós falamos sobre calor sensível, que é a quantidade de calor que os corpos perdem ou ganham, né? E faz variar a temperatura para mais ou para menos das substâncias dos corpos. Agora nós vamos falar da capacidade térmica, que é uma grandeza muito importante. Então vamos lá, olha, essa capacidade térmica, ela é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida, né, por um corpo para que ocorra a variação de 1 grau Celsius. Vamos entender isso. Nós estamos trabalhando com essa expressão, Q, MC, delta T. Nessa fórmula, se eu separar essas duas grandezas, massa e calor específico, isso é chamado de capacidade térmica. Então, a fórmula, ela ficaria assim, vejam, olha, Q igual. E esse C é um C maiúsculo. Então, fica C delta T. Então, com isso, se eu tirar o valor nessa forma aqui, se eu tirar o valor desse C maiúsculo, que é a capacidade térmica, nós vamos ter C, capacidade térmica, é igual. Passa o delta T, que está multiplicando, dividindo, fica Q sobre delta T. Então, a capacidade térmica, ela sempre vai representar quantas calorias o corpo ele tem que ganhar ou perder para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius, que é o que está escrito logo acima, né? Essa tal capacidade térmica, a unidade de medida dela sempre vai ser em calorias por grau Celsius. Por quê? Se é calor por variação de temperatura, então caloria por grau Celsius é a unidade de medida. Só que essa capacidade térmica eu substituí no lugar da massa calor específico. Então, ela também tem essa fórmula, massa vezes calor específico, certo? Então, eu tenho duas fórmulas, essa primeira, Q sobre delta T, e essa outra, massa vezes calor específico. Mesmo aqui, olha como é que fica a unidade, a massa é em grama. Vocês já aprenderam que o calor específico é caloria por grama grau Celsius. Não tem aquela barra, grama grau Celsius? Cancela a grama, ó o que sobrou, ó, caloria grau Celsius é a unidade de medida da capacidade térmica. Essa capacidade térmica, eu espero que vocês entendam que é uma capacidade de todos os objetos e substâncias de acumular calor, então. E nessa fórmula da direita, essa fórmula aqui, a gente observa que a massa, se eu tiver mais massa, por exemplo, um recipiente contendo água, se for uma xícara de água, é pouca água, rapidinho esfria, quer dizer, a capacidade térmica dessa xícara de água é pequena, porque é pouca água. Se fosse um reservatório enorme, se for uma panela gigante, pensa para você esfriar uma panela cheinha de água, demora muito mais. Por que demora mais? Porque a capacidade térmica, ela tá acumulado muito mais calor, muito mais calorias lá dentro, porque tem mais massa. Uma outra coisa que é extremamente importante é essa questão do calor específico. A água, vocês sabem que ela tem o calor específico considerado grande, 1 caloria grama grau Celsius. A água, ela guarda muito calor, porque ela tem alto calor específico, esse 1 é considerado valor grande, então ela tem grande calor específico.
Se for, por exemplo, um metal qualquer, todo metal, ouro, prata, cobre, alumínio, tudo aqueles valores 0,1, 0,2, 0,05, é tudo pequenininho. Então, baixo calor específico, baixa capacidade térmica. Metal não guarda calor quase nenhum, ele esquenta rápido e esfria rápido. Então, vamos para frente. Aqui tem um probleminha, certo? Esse primeiro probleminha aqui, que é simplesinho, é só para que vocês verifiquem, né? Eu quero a capacidade térmica, então é o C grandão, certo? C igual a. E aqui eu tenho quantidade de calor, variação de temperatura. Então, eu tenho Q sobre ΔT. Qual que é a capacidade térmica dessa substância aqui, que está dentro do recipiente, sabendo que ela é substância, desculpem, faltou um circunflexo aqui, ó, que ao absorver 600 calorias, ela fez variar a temperatura, ou ela variou a temperatura em 4 graus Celsius. Então, 600 dividido por 4, nós vamos ter 150, o quê? Calorias graus Celsius agora. É só calorias graus Celsius. Caloria grama grau Celsius é quando é o C pequenininho, é calor específico. Essa é outra grandeza. A capacidade térmica quer dizer que para cada 1 grau Celsius de variação de temperatura, é necessário receber ou armazenar 150 calorias, essa tal substância aí, certo? Bom, vamos para frente. Nessa outra lâmina, nesse outro slide, qual que é a capacidade térmica de um pote de cerâmica? A cerâmica é ótima para guardar calor, né? Então, pensando em usar outra fórmula, olha, eu tenho aqui a massa do pote cerâmico, então um pote cerâmico aqui, ó, de 300 gramas, e o calor específico. Olha, se a água é 1 e é considerado grande, imagina esse valor. Cerâmica, gente, então é MCzinho. Cerâmica é ótimo para guardar calor. Você guarda qualquer alimento dentro da cerâmica, demora para esfriar, porque tem grande capacidade térmica. E por que tem grande capacidade térmica? Porque o calor específico, ó, esse calor específico é muito grande. São valores superiores ao da água. 2, 3, 4, 5, 6 são considerados enormes. Então, a capacidade térmica é C grandão. Vai ser a massa do potinho de cerâmica e o calor específico do material do qual ele é feito. 6, ele é feito de cerâmica. Então, C, a capacidade térmica desse pozinho, 6 vezes 3, 18, 1.800 calorias graus Celsius. Isso significa que cada grau Celsius, para que cada elevação de 1 grau Celsius na temperatura, é necessário 1.800 calorias, certo? Vamos para frente. Esse outro slide aqui, depois vocês dão uma olhadinha, ele é um resumo. É um mapa mental, é um resumo sobre capacidade térmica. Eu achei esse resumo muito interessante. Aqui fala o que é a capacidade térmica. Aqui está falando de uma das fórmulas da capacidade térmica. Aqui embaixo tem a outra fórmula da capacidade térmica. Aqui está lembrando, ó, nesse daqui que eu estou apontando, que todo objeto que tem grande capacidade térmica, como por exemplo a água, os oceanos, eles são chamados de reservatórios térmicos. Aqui está falando esse exemplozinho aqui do gelo, iceberg, precisa trocar uma imensa quantidade de calor para variar a sua temperatura, porque o gelo ele é um isolante térmico, certo?
é um ótimo isolante, por isso que eles fazem iglu de gelo, porque ele é um isolante, o jornal. Aqui está falando no sistema internacional e no usual caloria grau Celsius. Se fosse no sistema internacional, seria Joule Kelvin. E, enfim, é esse resuminho, esse aqui está falando da fórmula à direita. Então, é um bom resumo, né? Vocês tendo isso daqui, vocês já sabem tudo sobre capacidade térmica, tá bom? E para terminar, olha só, é um exemplo que eu acho muito legal. Isso daqui é chamado de esmeril. Esse equipamento aqui é esmeril. Então, eles usam em serralheria. Aí, essas fagulhinhas aqui, ó, são pedacinhos de metal em brasa que espirra para todo lado. Se bater na pele do operário, né, da pessoa que está operando a máquina, não queima. Mas por que não queima? Não queima pelo seguinte, ó. Como a gente tem essa fórmula aqui, ó, que a capacidade térmica é MC, pensa no seguinte, essa massa, a massa de cada fagulha dessa daqui, ó, é uma massa tão infinitamente pequena, ó, tão pequenininha, que a capacidade térmica, ou seja, a capacidade de guardar calor da partícula é mínima, então ela esfria no segundo, certo? Mesmo porque o calor específico é super baixo, porque são metais que estão espirrando aqui. Então, capacidade térmica pequena, mesmo estando incandescente, se bater na pessoa no segundo seguinte, não vai causar nenhum mal para a pessoa, certo? Mas, como é o meu último slide aqui, eu também queria lembrar um exemplo que eu acho bonitinho, que é o seguinte, os índios, eles usam pedras, a sabedoria dos índios determina que a pedra, eles usam um tipo de pedra, e não é uma pedra qualquer, hein, gente, é um tipo de pedra que tem alto calor específico, o Czinho pequenininho, viu? Calor específico, caloria grão a grau Celsius. Aí essa pedra, eles pegam e usam para colocar dentro das tigelas, onde eles colocam o alimento deles. Por exemplo, imagine uma sopa qualquer. Aí eles colocam essa pedra lá dentro. Por quê? Porque como esse calor específico dessa pedra tem um valor muito alto, vai determinar uma grande capacidade térmica. Então, essa grande capacidade térmica, é o C grandão, vai fazer com que o recipiente ele acumule muito calor, ou seja, a sopa ela vai permanecer quente durante um tempo maior. É a sabedoria popular, né, dos índios que usavam, e até hoje, com certeza usam, né, esses tipos de artifício para manter algum alimento aquecido. A gente pode usar recipientes de cerâmica. E uma outra coisa que funciona, viu, gente, é envolver com jornal. Se a pessoa pegar uma marmita, pegar uma panela, qualquer coisa desse tipo, enrolar no jornal, você vai ficar com o alimento quente durante, se fica quente só meia hora, vai ficar 2 horas, 3 horas, muito mais tempo quente, certo? Depois, agora tem os exercícios que eu vou propor que vocês façam, tá bom?